Bom dia, a paz do Senhor a todos. Venho, através dessa transmissão ao vivo, compartilhar com todos um texto que o Senhor tem nos concedido desde a noite de ontem. E me chamou bastante a atenção e alegra minha alma em compartilhar com todos nesta manhã. No livro de Salmos, de número 124, que diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teria passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Me chama bastante atenção esse texto, porque não somente o salmista teve a coragem de se conscientizar em uma plena dependência do Senhor, como também o povo de Israel. O que me chama bastante atenção neste texto, do livro de Salmos, de número 124, que foi muito importante para o povo de Israel, mais ou menos 3.000 anos atrás. Infelizmente, muitas pessoas não reconhecem sua importância nos dias de hoje, pois acreditam que Deus seja desnecessário ou de até reconhecer a sua importância, pois acreditam que Deus não confirma nem exista. Nesse salmo, Davi afirma duas verdades fundamentais das Escrituras. Primeiro, que Deus é o único capaz de salvar. O segundo é que o único meio da salvação é a confiança em Deus. Esse texto do livro de Salmos, de número 124,
onde a qual tem um cabeçalho que indica a sua composição de Davi, referente ou atribuídos os de 122, 124, 131 e 133. É natural que nesses hinos levassem os pensamentos dos viajantes para cima, para a exaltação que Deus merece. O cântico inicia com uma declaração sobre o papel que o Senhor protege e salva o povo de Israel. Ele diz assim, ó, se não fora, ou se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre as nossas almas teriam passado a corrente de águas impetuosas, teriam passado sobre as nossas almas. Enquanto essas afirmações, obviamente, se baseiam nos fatos históricos, nenhum acontecimento específico é citado. Quando Davi escreveu, o povo já tinha uma rica história de livramento pela mão de Deus. Durante o reinado de Davi, Deus libertou a nação da opressão de vários dos seus vizinhos. Antes, lhe escolheu um rei para governar a nação. Deus levantou uma série de juízes para tirar Israel do domínio dos opressores estrangeiros. Antes dos juízes, Moisés, Josué, foram instrumentos usados para conduzir Israel da escravidão do Egito para a sua própria terra. Poucos séculos antes de Moisés, a família de Israel foi poupada quando desceu ao Egito por trás dos comentários de Davi. Nesses primeiros versos estava a rica história de um povo escolhido e protegido por Deus. A sobrevivência de Israel não teria ser explicada por força ou esperteza humana se não fosse Deus. A nação de Israel teria sido aniquilada. Mas o verso 6 e verso 7 diz assim: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos.
O que me chama a atenção nesse texto, por mais que Davi tivesse uma equipe de soldados preparados, capacitados para a guerra, ele não confiou na força do seu braço, não confiou na força da sua sabedoria, não confiou na capacidade humana. Mas ele confiou. Foi Deus quem agiu, que trabalhou, que guerreou a favor da nação de Israel. Essa referência nos dá a dependência de nós, seres humanos, em um ser sobrenatural, em um ser eterno, que o seu poder se aperfeiçoa durante as nossas fraquezas e não nos abandona em nenhum instante. Independentemente qual seja as nossas atitudes, Ele sempre está de braços abertos a nos acolher. Mas há um segredo nesse texto do livro de Salmos 124. É que Deus necessita de ser adorado pelas suas criaturas. Ele é um ser que, quando nós acionamos a nossa adoração com o intuito de engrandecer o nome dele, ele reage a favor dos seus. O texto do versículo 6 diz: bendito seja o Senhor. Às vezes, diante das situações em que a qual passamos do dia a dia, não entendemos o que é que Deus quer de nós. E sobrevêm as consequências. Mas nesse texto do livro de Salmos, de número 124, dá-nos a entender a nossa dependência ao Senhor, de buscar a Ele independentemente qual seja a circunstância. De adorar a Ele independentemente qual seja a situação. Deus necessita de ser adorado por mim e por você. E Ele o levanta-se de pé quando há uma adoração sincera. Glória, glória, glória. Ei, você que está me escutando nesse momento. A nossa nação hoje, brasileira, está caótica. Estamos vivendo em uma crise que, se nós não dermos adoração a Deus, não termos a nossa dependência a Deus,
não conseguiremos a nenhum objetivo. Portanto, temos nós que conscientizarmos e levar a Ele a nossa adoração para poder sarar essa terra. A Bíblia nos diz, no livro de 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olhe bem, orar, me buscar, se humilhar, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados e queridos, no versículo de número 3 ao versículo de número 5, fala de 3 calamidades, em que a qual o povo de Israel, ele faz questão de mencionar. Se não tivesse o Senhor na vida deles. Ele diz assim, eles então nos teria engolidos vivos. Primeira calamidade. A segunda, as águas teriam transbordado sobre nós. Terceiro, que as águas altivas teriam passado sobre as nossas almas. Está se referindo aos inimigos de guerra, de batalha do povo de Israel. Se não fosse o Senhor para livrar, para perdoar, para purificar, para guerrear, o que seria desse povo? Eu te pergunto, se o Senhor não for com o povo de Israel, se o Senhor não for com o povo brasileiro, o que será de nós diante dessa pandemia em que a qual enfrentamos? Que é difícil encontrar solução. Nesta oportunidade, eu quero dizer que a solução está quando adoramos o nome do Senhor Jesus. A solução está quando nós levantamos as nossas orações, o nosso clamor, a nossa adoração ao Todo-Poderoso, aleluia, que Ele fica de pé para nos ouvir. Independente qual seja a circunstância, se for problema de saúde, independente qual seja a situação, se for falta de mantimento, se dobrarmos os nossos joelhos, Ele é fiel para ficar em pé
e nos conceder a solução. O povo de Israel creu no Deus supremo, no Deus sobrenatural, e ele ficou de pé para guerrear a favor dessa nação de Israel. E não será diferente se nós ficarmos em pé para adorar ao Senhor. A minha Bíblia diz que Deus só fala, que Deus só faz, se for para eficaz, prosperar o seu santo nome. A nação de Israel, nesse texto do livro de Salmos 124, levou adoração a Deus. Por isso que ele guerreou e colocou toda a maldade, todos os seus inimigos por terra. E não será diferente com o povo brasileiro. Vamos colocar essa pandemia debaixo dos nossos joelhos e assim Deus colocará por terra todas as iniquidades. Deus colocará por terra todas as injustiças em que a qual o povo brasileiro enfrenta. Assim, encerro essa reflexão. Não desista, independentemente qual seja as circunstâncias vividas. Mas que tenha um foco de adorar e bendizer o nome do Senhor. Adore a Ele, independentemente qual seja a circunstância. A sua adoração, que Ele atende, que Ele fica em pé, que Ele socorre. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. No livro de Salmos 121 ele faz esse esclarecimento. Mas ele não deixou se elevar pelas circunstâncias em que a qual ele estava passando. Mas ele creu dizendo que o meu socorro vem do Senhor. Fez os céus e a terra. Glória a Deus. Seu socorro, a sua solução está no Todo-Poderoso. Está naquele que vive, naquele que é o Senhor Deus dos exércitos. Fique com Deus, no nome do Senhor Jesus.